Daqui a pouco, a cobertura especial das enchentes no estado e da situação e luta dos gaúchos segue ao vivo, na continuação do RBS Notícias. Nós estamos de volta hoje com esta segunda edição do RBS Notícias. A tragédia que atinge o Rio Grande do Sul já deixa pelo menos 100 mortos, 130 desaparecidos, 425 municípios atingidos e mais de 67 mil pessoas em abrigos. Os números são da Defesa Civil e mostram a dimensão do drama vivido pelos gaúchos, que também sofrem com a destruição de boa parte da infraestrutura. Um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul aponta que os municípios que registraram prejuízos são responsáveis por 80% da atividade econômica do estado, Daniela. E nós começamos falando sobre o abastecimento de comida, gás e combustíveis aqui no estado. Cristine Galiza tem as informações. Boa noite, Cristine. Oi, boa noite, Dani. Olha, a situação está aparentemente tentando ser melhorada, pelo menos aqui em Porto Alegre. O prefeito Sebastião Melo disse que está tentando criar uma ligação entre a Castelo Branco e o túnel da Conceição para permitir o acesso à cidade de mantimentos e também suprimentos, evitando assim de sobrecarregar o único acesso ainda possível, que é a RS 118 e 040. Isso ficaria pronto em 3 dias, podendo então melhorar o abastecimento, inclusive de mercados e farmácias aqui da cidade. Sobre a situação dos combustíveis, a gente tem aí imagens de Caxias do Sul, ainda muitas filas e desabastecimento por lá. O presidente do Sulpetro nos disse que a situação na região metropolitana segue crítica, com a questão do abastecimento ainda em busca de rotas alternativas. Se foi possível, então, abrir uma rota em direção ao sul do estado, por Eldorado do Sul, e a tentativa agora também de viabilizar o abastecimento. Para que a gente possa entender um pouco do problema que está sendo enfrentado, os caminhões costumam fazer em média 3 viagens por dia e hoje só estão conseguindo fazer uma viagem. As informações ainda é que a situação continua muito complicada, porque os postos e as revendas estão sem produtos e a refinaria, embora a refinaria Refap esteja funcionando. O problema é a movimentação do GLP. As distribuidoras têm produtos, mas não estão conseguindo atender a todos os pedidos da revenda por não terem como entregar, principalmente na Grande Porto Alegre. Mas também isso causa reflexos no interior do estado. Sobre a situação do gás de cozinha, o que a gente sabe até agora, então, é que há problemas de logística para várias regiões e ele continua. Filas nos caminhões para Pelotas para carregar, Passo Fundo racionando quantidades para os revendedores e botijões para o litoral norte estão vindo do Paraná. Essa, segundo a entidade que representa o setor, é uma situação que está difícil e não vai voltar à normalidade tão rapidamente e, além disso, o custo da mercadoria está aumentando. Sobre os supermercados, a gente tem visto aí a busca, a corrida por água. A Agas diz que as pessoas precisam seguir mantendo a calma, tentando comprar apenas o necessário. O presidente Antônio César Longo tranquiliza a população, pede calma e diz que os mercados do interior estão recebendo mercadoria normalmente e que a preocupação ainda é com os mercados de Canoas e Porto Alegre devido à dificuldade, principalmente também por causa de funcionários que não estão conseguindo acessar os seus postos de trabalho. Voltamos com vocês ao estúdio. Obrigado, Cristine. Agora a gente vai falar com o Cristiano Dalcin, que tem informações sobre rotas aéreas emergenciais que passam a operar para o Rio Grande do Sul a partir de sexta-feira. Cristiano, boa noite. Boa noite, Eloy. Exatamente isso. É uma notícia muito boa. Tem muita gente que viajou de férias e não conseguiu voltar. Tem muita gente querendo viajar para outros estados e também não consegue, pois a companhia aérea Latam anunciou agora à tarde que vai criar 46 voos extras para atender transporte de cargas e de passageiros para o Rio Grande do Sul. Essa é uma malha aérea emergencial com frequências temporárias entre São Paulo e os aeroportos de Jaguaruna e Florianópolis, em Santa
Santa Catarina e Caxias do Sul, aqui na Serra. São 46 novos voos que começam a operar na sexta-feira. Essa medida, ela deve manter Porto Alegre e a região metropolitana conectada, mais próxima dessa conexão com o restante do país e atender essa necessidade que tem do envio de materiais e também o transporte de pessoas. Como a gente já mostrou aqui na RBS TV, com as imagens do alagamento, o aeroporto Salgado Filho virou um grande lago e a previsão é que partidas e as decolagens e as chegadas, elas fiquem agora suspensas pelo menos até o final do mês. Nessa operação temporária, a linha Guarulhos-Florianópolis-Guarulhos terá temporariamente ampliada de 10 para 14 voos diários. Guarulhos-Jaguaruna-Guarulhos passará de 2 para 4 voos diários, enquanto a operação na Serra Gaúcha receberá mais 4 voos semanais na rota Guarulhos-Caxias-Guarulhos, somada às 10 que já existem. Então, os passageiros que já haviam comprado bilhetes com destino a Porto Alegre, agora é a hora de entrar em contato com a companhia para saber como resolver esse problema, como voltar para casa ou como fazer alguma viagem de negócios. E a gente sabe que tem muita gente nessa situação. Gente que viajou de férias para o exterior, que ficou pelo meio do caminho. As próprias companhias não sabiam por quanto tempo que isso ia durar, pagaram hotel, as pessoas ficaram hospedadas, mas essa indefinição agora aparece aí com essa novidade da criação desses novos voos. Eloy, Daniela. Obrigada, Cristiano. E o Arildo Palermo está num ponto do bairro Menino Deus, em Porto Alegre. É uma região que sofre desde segunda-feira com os alagamentos. Como é que está a situação por aí, Arildo? Oi, Dani, boa noite mais uma vez. São imagens cada vez mais impressionantes que a gente se depara todos os dias. Eu falo aqui do Menino Deus, nesse cruzamento da Getúlio Vargas com a 17 de julho. Na imagem do Guto Teixeira, a gente percebe como está a situação, uma escuridão, sem energia elétrica. Aqui um jet ski que estava sendo utilizado mais cedo por voluntários para fazer resgates no bairro. Mais à esquerda, a gente percebe a altura da água, um carro está estacionado quase com água na metade da porta, muitas lixeiras também por aqui, com muitos transtornos em função de toda essa enchente. Vamos mostrar aqui do outro lado, Guto. O pessoal está reunido ainda, os resgates finalizaram por hoje, mas serão retomados logo amanhã cedo. E o pessoal fica reunido tomando café por aqui depois de um dia intenso de trabalho, desses heróis que estão fazendo de forma voluntária muitos resgates aqui no bairro e em outras regiões de Porto Alegre. Aqui comigo a Vitória, estamos ao vivo na RBS Notícias. Tudo bem? Vitória, como foi o dia hoje? Resgataram muita gente? Como é que foi? Muita gente, muitos animais também, mas infelizmente ainda tem pessoas que não estão entendendo a gravidade da situação e estão se recusando a sair. Então eles dão tchau pela janela, eles tentam marcar horários para o outro dia, como se fosse uma situação ok, sabe? Porque eles estão no segundo, terceiro andar, mas a gente se preocupa que ainda tem mais dias de chuva, né? Então as coisas tendem a piorar e não se sabe qual vai ser a situação dessas pessoas até lá e até quando nós vamos ficar aqui fazendo os resgates. Rapidinho, amanhã os resgates retomam que horas? Às 7 horas da manhã. Perfeito, o recado é que as pessoas que precisam sair entrem em contato. Não sair, entrem em contato quanto antes, aproveitar que a gente está aqui. Pode ser pessoa, pode ser resgate de animal, caso queiram fazer junto. Maravilha, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho, viu? Obrigadão mesmo. Então amanhã, o pessoal aqui do Menino Deus que precisar de resgate tem que sair de casa. A gente mostra que as ruas permanecem alagadas aqui no local. E nós temos imagens também aéreas bastante impressionantes. Mostram um símbolo, né, de todo o Rio Grande do Sul, a estátua do laçador, completamente ilhada, tomada pela água. Essas imagens aéreas têm impressionado o Brasil nos últimos dias. É realmente bastante impressionante tudo que a gente está passando aqui no estado nesses últimos dias. Muita água acumulada nas ruas da capital. Mais cedo nós falamos, e para reforçar, que o secretário nacional da Defesa Civil informou que até agora foram liberados 37 milhões de reais para os planos de recuperação apresentados pelos prefeitos e também pelo governo do estado, que podem também acessar recursos extraordinários sem a necessidade de apresentar um plano. É só fazer a solicitação e, de acordo com o número de habitantes, esse dinheiro já é liberado na hora para que as prefeituras usem nas demandas mais emergenciais. Daniela e Eloy, eu volto com vocês. Arildo, a gente tem mostrado que muitas pessoas fazem mutirões na região central do estado. Algumas comunidades conseguem recuperar o acesso por estradas depois de uma semana. Na Quarta Colônia, que tem 9 municípios, a reconstrução está sendo feita com a união das próprias famílias atingidas.
Na nossa tentativa de chegar em lugares da Quarta Colônia, a gente encontra caminhos assim, completamente sem passagem. Nessa estrada aqui tem quase meio quilômetro coberto pelo que desceu aqui dessa encosta. Tem bastante terra, galhos, árvores inteiras e também pedras. Embaixo disso tudo tem até uma casa. E é por isso que agora a gente vai sair daqui e tentar achar outro acesso. Por um desvio, conseguimos chegar a um dos lugares mais conhecidos e mais atingidos da região. Hoje o Exército ajuda na reconstrução de Vale Vêneto, que fica em São João do Polesine, município famoso pelas festas italianas. Mas mesmo antes de chegar essa ajuda e o maquinário específico para fazer a reconstrução do que ficou devastado com as chuvas, a comunidade já começou a juntar o que ficou muito estragado e por conta própria já começaram a fazer a limpeza. A comunidade se abraçou, foi emocionante ver primeiro as tentativas de tentar corrigir o curso do rio, que veio com muita força e fez um estrago bem grande no complexo. Tentou engenharia de tentar, entre nós mesmos aqui, tentar, olha, não quebra o tubo aqui, volta ali, maquinário próprio, até conseguir chegar, porque a gente estava ilhado também, né? A prefeitura não conseguia fazer muito, porque a gente não tinha acessos. Os resgates que foram feitos, as vidas que foram afetadas diretamente, tudo, o primeiro impacto foi da comunidade. Algumas das principais ruas da Quarta Colônia ficaram destruídas depois que a água passou por aqui. Ainda não deu para calcular os prejuízos e também quanto trabalho ainda tem pela frente, mas a comunidade já começou a trabalhar desde antes de conseguir ajuda. Como é que está a situação hoje aqui para vocês? Depois de muita chuva, de dias sem comunicação, de dias de muito pânico, estresse, hoje nós estamos bem, né? Tentando colocar aos pouquinhos Vale Vêneto em ordem de novo. Depois do desespero vem a reconstrução. Exatamente. Ainda não deu tempo de parar, pensar, para ver por onde que se começa, mas a gente já sabe que tem muito trabalho pela frente e que a nossa comunidade ela é forte e que a gente vai reconstruir tudo isso. Agora à noite ainda tem alerta, mas amanhã a chuva para em boa parte do estado. Onde é que pode chover ainda? Regiões da Serra, o Norte e o Noroeste. Não tem previsão de um volume alto, em torno de 15 milímetros. Sobre o vento, a previsão é que hoje à noite o vento mude de direção com o deslocamento de um ciclone em alto mar e comece a soprar de sul, e isso dificulta o escoamento da água. Além disso, a gente vai sentir a temperatura baixar agora à noite e amanhã de manhã. O dia deve começar com 7 graus em Bagé, 8 em Pelotas, 5 em Caçapava do Sul. Preocupação maior é a partir de sexta-feira. A gente mostra aqui um mapa da Climatempo com a previsão dos acumulados de chuva até segunda-feira. Então, a gente tem o litoral norte, a Serra e o norte do estado, com previsão de em torno de 300 milímetros. Região metropolitana, vales em torno de 200 milímetros. É muita chuva ainda pela frente e todo o estado está em alerta para a chuva. A região onde mais choveu esta semana é o sul do estado e a situação preocupa por lá. A Luísa Larroca está em Rio Grande, que já tem muitas regiões alagadas aí. Luísa, boa noite. Sim, Eloy, boa noite. A chuva parou agora, antes estava chovendo e foi assim durante todo o dia, oscilando em momentos secos e momentos de chuva. Agora, aqui em Rio Grande, 21 ruas estão alagadas. A prefeitura mandou um alerta, né, de locais de monitoramento. Que locais são esses, então? É a zona da Lagoa, a zona central, que fica aqui, né, no centro histórico onde a gente está, a zona da Avenida Itália, Oeste Orla, Porto Novo, Portuário Industrial e Distrito das Ilhas. Então, esses são os alertas para essas regiões, né? E são regiões de áreas de risco, porque ficam mais perto, então, do Saco da Mangueira e também do Canal do Norte. Agora, São Lourenço do Sul, que nós mostramos há pouco, né? A situação por lá também é bastante delicada. Por lá, 134 pessoas estão em abrigos da cidade. A prefeitura ainda não sabe precisar quantas pessoas estão sendo atingidas com o nível da lagoa, que já subiu consideravelmente e já atingiu aí também
muitas ruas da cidade. A prefeitura alertou, né, mais uma vez, para que as pessoas que estejam nessa zona, ou seja, mais perto lá da lagoa, que saiam de casa, que vão para um lugar seguro. Por lá já tem 4 abrigos abertos, né? Então as pessoas podem procurar, se elas não tiverem casas de parentes, né, de amigos, para irem. Hoje à tarde em Pelotas, vamos falar agora de Pelotas, então a prefeita Paula Mascarenhas pediu novamente que para aquelas pessoas que estão naquelas 6 áreas de risco, né, 6 regiões que eles mapearam como área de risco, que saiam então das casas também. Por lá, 500 pessoas já estão em abrigos. Dos 320 mil habitantes de Pelotas, cerca de 100 mil estão nessa zona de risco. Eu volto com vocês. Muito obrigada, Luiz. Uma boa noite e até amanhã. Hoje a gente fica por aqui. Outras informações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul você acompanha a seguir no Jornal Nacional. Uma boa noite. Até amanhã.